céus, teu reino vem. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Oh, que o teu reino desça sobre este lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Oh, vai fluindo o Espírito de Deus. Santo, Santo. Santo, santo és o teu nome, Jesus, e nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Tu és bem-vindo sobre este lugar, Jesus, tu és bem-vindo em nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Pai, Senhor, e nós te exaltamos, te adoramos. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Adorado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Santo, santo. Graça e paz, igreja. Seja bem-vindo a mais um culto.
Que você já possa sentir a presença do Espírito Santo aí no seu lar, onde você está. Que ele possa crescer dentro de você de uma forma da qual nós estamos sentindo aqui. Que nessa noite você possa experimentar do mais novo de Deus para a sua vida. Santo, santo és o teu nome. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, Pai, porque só Tu és santo, só Tu és adorado, só Tu és exaltado sobre as nações, Deus. E independente do que está acontecendo, nós te adoramos, porque o Senhor cuida de nós. Independente dos momentos difíceis, o Senhor seja exaltado, Pai, porque é nesses momentos em que o Senhor se mostra a nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, nós te adoramos, nós te exaltamos. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 3, que está escrito assim: mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Que você sinta nesse momento a presença, a liberdade do Espírito Santo vindo sobre você, porque assim como nós adoramos, Ele é o nosso Pai, e nós não podemos ter vergonha do nosso Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor está cuidando de cada um, Pai, que está em sua casa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja exaltado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo leve cura, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo leve, Senhor Deus, sabedoria. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, leve paz, tranquilidade, Senhor Deus, quando for necessário tomar decisões. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar, Deus, tocando cada vida, cada família, Senhor Deus. Porque assim, Deus, nós queremos Te exaltar e Te adorar, bendizer o Seu nome, Senhor. Porque nos momentos difíceis o Senhor se mostra presente nas nossas vidas, e quando nós passamos esses momentos, então nós Te exaltamos cada vez mais pelos Seus livramentos, Deus, pelas Suas direções mostradas a nós. Obrigado, Espírito Santo, Jesus. Obrigado, seja, Deus, bem-vindo neste culto. Por mais virtual, Deus, mas que o Senhor esteja presente, Pai, pois o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. E nós Te exaltamos, Senhor, nós Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós saudamos os nossos irmãos e as nossas irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos visita, nós queremos também queremos saudá-la. Você está aqui na Igreja de Cristo, portanto, esta também é a sua igreja. Vamos, neste momento em que já nos encontramos no culto virtual, aproveitar a oportunidade para darmos o nosso like. Antes que você saia ou que você esqueça, dê agora o seu like aí no nosso culto. Estamos situados na plataforma do YouTube, no canal da Igreja Metodista em Campo Belo no YouTube. Dê o seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe o nosso canal, este culto, com seus amigos e também com seus familiares. A Igreja Metodista em Campo Belo também está no Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo. Siga também o nosso Instagram, @Metodista Campo Belo. Meus irmãos e minhas irmãs,
a semana já começou, pois o domingo é o primeiro dia da semana. E na terça-feira, às 14h30, nós teremos a tarde da bênção, também um encontro às 14h30 da terça, no canal da igreja no YouTube. Não perca, um momento de oração, um momento em que vamos compartilhar a palavra. E aí, ainda na terça, às 20 horas, nós temos um encontro no Zoom, no aplicativo Zoom. A pastora Indianara teria um encontro com os intercessores e intercessoras da igreja na terça-feira passada, mas ela teve um contratempo, não pôde estar conosco. Nós adiamos o encontro da terça passada e ele vai acontecer na terça-feira desta semana, às 20 horas. Então fique atento e atenta nos grupos da igreja, principalmente no grupo de comunicação oficial, pois lá nós vamos disponibilizar o link do aplicativo Zoom para você participar deste encontro e deste momento de discipulado com intercessores. Como diz a irmã Deise e também a irmã Elza, que são as líderes do Ministério de Oração e Intercessão, este é um assunto pertinente a todos nós que somos membros aqui da Igreja de Cristo neste lugar. A pastora Indianara é uma pastora que vem trabalhando há muito tempo na área de libertação, oração, intercessão. É uma pastora que ministra em retiros espirituais, encontros com Deus. Então, não perca a oportunidade. Você que quer mergulhar no universo da oração, da intercessão, da libertação, da batalha espiritual, nós teremos então este encontro e aguardamos você para participar conosco terça-feira às 20 horas. Na quinta-feira, nós teremos ao vivo o nosso culto de oração, que acontecerá na casa dos nossos evangelistas Gerson e Elza. Então não perca este momento também, momento de adoração, momento de ministração da palavra, e nós cremos que será tremendo. O último e primeiro, foi o primeiro esse ano, que aconteceu lá na casa do Gerson e da Elza, foi no mês de maio. E agora nós teremos mais um culto acontecendo na casa dos nossos queridos irmãos, quinta-feira, às 20 horas, no YouTube. Meus irmãos e minhas irmãs, o ano está passando velozmente. No próximo domingo já é mês 7, já estaremos no mês de julho, já estaremos no primeiro domingo de julho, mais uma ceia virtual. Nós falamos isso com tristeza, porque gostaríamos de estar aqui, celebrando a ceia presencialmente. Gostaríamos de estar aqui, nos confraternizando, nos vendo, nos abraçando, mas, enfim, prepare os elementos da ceia. Separe o suco de uva, separe o pão, porque no próximo domingo, no culto da manhã, a partir das 9 horas, nós vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Então não se esqueça de preparar os elementos e de lembrar os irmãos, de lembrar os familiares para preparar os elementos da ceia do Senhor. E aí, como você já sabe, no momento específico do culto, após a palavra, eu vou orar aqui do templo, consagrando os elementos, e nós vamos tomar a Santa Ceia juntos em nome de Jesus. Esses são os avisos que nós temos. Continue atento a tudo aquilo que nós continuamos divulgando no grupo de comunicação oficial da igreja. Mas eu não participo deste grupo e quero participar. Entre em contato através do WhatsApp institucional da Igreja Metodista em Campo Belo, que o Ministério de Comunicação vai orientar você para que você faça parte do grupo oficial da igreja. Pastor, eu tenho tido dificuldade de acompanhar o culto, eu preciso de um suporte, eu não sei entrar no Instagram, eu não sei entrar no YouTube. Entre em contato com o Ministério de Comunicação para que nós possamos encontrar uma maneira de ajudar você a não ficar fora das plataformas e das mídias da igreja. O nosso desejo é nos colocar à disposição para incluir você neste momento em que nós ainda vamos permanecer por alguns dias ainda no universo virtual. Pastor, quando voltaremos aos cultos presenciais? Ainda não sei. Hoje é domingo. Na terça-feira, dia 30, eu terei uma reunião
uma reunião do colegiado de SDs, de superintendentes distritais com bispo. Talvez nesta reunião tenhamos ou não alguma posição. E aí, ainda no dia 30, na terça-noite, eu terei uma reunião com a CLAM, com a Coordenação Local de Ação Missionária da Igreja Metodista em Campo Belo, mas ainda não sabemos, não temos previsão. O que eu tenho percebido, através daquilo que tenho lido, através das últimas decisões tomadas pelo governo do estado de São Paulo, é que talvez ainda durante o mês de julho nós não voltaremos, mas isso é o que eu tenho achado. Vamos aguardar um pouco mais e esperar para ver o que o prefeito da cidade e o governador do estado vão dizer a respeito do retorno dos cultos na cidade de São Paulo. Tá bom? Neste momento, meus irmãos e irmãs, eu também quero chamar carinhosamente a sua atenção para a importância da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, eu quero pedir a sua licença, que você não se sinta constrangido, mas este é um expediente que nós costumamos compartilhar com os membros da Igreja Metodista em Campo Belo. A missão continua. Nós precisamos dar continuidade aos nossos projetos locais, através dos nossos cultos, através da distribuição de cestas básicas todo o segundo domingo do mês. E para isso, nós precisamos continuar entregando os nossos dízimos e ofertas. A você que tem todos os meses enviado a sua contribuição, aqui registramos a nossa gratidão. A você que não tem conseguido, nós queremos que você coloque esse expediente diante da presença de Deus e procure, diante da presença de Deus, encontrar um caminho para que isso seja, de uma certa forma, resolvido diante da presença de Deus. E aí nós já temos a arte para que você possa fazer uma transferência, temos aí a razão social, o CNPJ, você pode fazer uma transferência através de um aplicativo no seu celular para o Banco Bradesco, a agência 1789, a conta corrente é a 7931, dígito 6. Você também pode enviar uma oferta específica para auxiliar na contribuição com as cestas básicas, e aí nós temos uma outra razão social, que é a Associação Metodista de Ação Social Campo Belo, o CNPJ está aí, o banco não é mais o Bradesco, agora é o Banco Itaú, agência 0772, conta corrente 67570, dígito 8. Eu vou repetir, 67570, dígito 8. Tá bom? E não nos esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos também arrecadando a oferta para sustentar os campos missionários da região, Bragança Paulista e Caçapava, e os campos missionários nacionais do Norte e do Nordeste. Quando você envia a sua oferta específica para a oferta missionária regional e nacional, é importante que você envie o comprovante e possa também especificar dizendo, olha, esta contribuição, esta oferta que foi depositada é para a oferta missionária, para que nós possamos, então, ter o nosso controle interno. Faça isso, por gentileza. E aí tem uma terceira opção, que é o aplicativo PicPay, que você vai baixar no seu celular. Depois que você baixar este aplicativo, você vai se inscrever no PicPay, e aí você vai receber a habilitação do aplicativo para aproximar o seu celular do QR Code e para fazer com muita segurança e facilidade a sua transferência para a nossa igreja. Neste momento, eu quero orar pela vida dos dizimistas, pela vida dos ofertantes e pela vida dos desempregados da comunidade e dos milhões de desempregados da nossa nação. Vamos orar pela vida dos empresários, pela vida dos profissionais liberais e autônomos. Vamos clamar no nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos e em nome de Jesus, unir a sua fé com a minha fé. Pai,
Em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite. É noite de adoração, é noite em que nos encontramos na tua casa e nós queremos neste momento, Senhor, te bendizer, te adorar e te glorificar, porque podemos ofertar as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, nós queremos também te agradecer pelos ofertantes, pelos dizimistas da tua casa, queremos te agradecer pela provisão na vida desta igreja. Muito obrigado pelos recursos, pelos erários que o Senhor tem permitido que sejam transferidos, que sejam depositados, que a tua provisão esteja presente em cada despensa, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder ajudar, de poder estender as nossas mãos e socorrer os necessitados. Senhor, neste momento nós pedimos pela abertura de portas de trabalho, pela vida dos desempregados da nossa igreja, pela vida dos milhões de desempregados da nossa nação. Te pedimos pela vida de cada empresário, pela vida de cada comerciante, pela vida de cada profissional autônomo e liberal. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Senhor, tenha misericórdia da situação financeira, do cenário econômico do nosso país. Reverte, Deus, o caos. Reverte, Pai, a situação de miséria que milhões de brasileiros são encontrados neste momento e nesta noite. Há pais e mães desesperados por não ter um pedaço de pão para dar para os seus filhos. E nós, ó Deus, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos mova enquanto igreja, que as nossas cestas básicas sejam multiplicadas, que o nosso pão seja multiplicado para que ele seja dividido com aqueles que muito pouco ou nada têm. Esta, Pai, é a nossa oração. Nós oramos crendo que no nome de Jesus um milagre haverá de acontecer. Cremos que no nome de Jesus o milagre da multiplicação haverá de acontecer. O milagre da ordem no meio do caos haverá de acontecer. Tu és um Deus de milagre, Tu és o Deus do impossível, Tu és um Deus que tudo pode. E nesta noite, ao unir a minha fé com a fé destes teus servos e servas, nós te bendizemos e vamos continuar te adorando na beleza da tua santidade. Em teu nome oramos e consagramos dízimos, ofertas e vidas preciosas. Oramos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa das 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, Pai. A morte que era nossa, a morte de cruz que era nossa por conta dos nossos pecados, o Senhor pagou sozinho. O Senhor levou nossas enfermidades, o Senhor, Deus, sofreu o que era para nós sofrermos, e nada mais por conta de amor, o qual nós não conseguimos explicar qual amor, tamanho amor por nós. Ensina-nos, Deus, a amar ao próximo como o Senhor nos ama, Pai. Ensina-nos, Senhor, a entender que não somos só por nós, a história não é só em nós, a história não é só sobre nós, mas é sobre você, e somente sobre você. Por isso, Deus, que o teu amor nos envolva nesse momento, que o teu amor nos constranja nesse momento e nos faça entender, Pai, que o Senhor deve ser exaltado, glorificado. Obrigado, Senhor Deus, por esse amor.
Obrigado, Jesus, pela sua presença, que nos renova, nos restaura, nos cura e nos limpa e nos incentiva a seguir cada vez mais adiante, nos dando forças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, santo és o teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 66. Nós vamos falar um pouco a respeito da importância do nosso comprometimento com Deus. Eu não quero falar a respeito do nosso comprometimento com a instituição, do nosso comprometimento com homens, mas eu quero falar a respeito da relevância do nosso comprometimento com o Senhor que nos criou, que nos formou. E o Salmo de número 66 nos levará e nos conduzirá a essa reflexão. Aliás, nós temos compartilhado desde o início da quarentena os Salmos como inspiração para o roteiro do culto doméstico. Então, sempre quando não há nenhuma atividade na igreja em Campo Belo durante as noites, nós temos procurado enviar o roteiro do culto doméstico para que as famílias possam se reunir, possam usar como devocional antes de dormir ou ao iniciar o dia. E os salmos estão presentes. Estamos chegando no Salmo de número 60. E hoje nós vamos falar a respeito do Salmo de número 66. Há uma riqueza inesgotável em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mas há muita poesia, muita riqueza também encontrada por nós no livro dos Salmos. 66. Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Hoje pela manhã nós realizávamos uma reunião e tínhamos por base o Salmo de número 37. E agora nós estamos aqui com o Salmo 66. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e disser a minha boca quando eu estava na angústia. E dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios,
com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu cantarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. A este Deus nós glorificamos, a este Deus nós exaltamos, a este Deus nós bendizemos. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos porque nesta noite estamos na tua casa para te oferecer culto. Estamos na tua casa para honrá-lo, para adorá-lo e para dizer que tu és o Rei das nossas vidas. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, que a tua palavra multiplique a nossa fé, a nossa esperança, que a tua palavra, Pai, abra os céus sobre a nossa cabeça e sobre a casa dos teus servos e das tuas servas. Esta é a nossa oração e por tudo nós te agradecemos em nome e por amor a Jesus Cristo, aquele que é Senhor e também é Salvador das nossas vidas. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse já no início deste culto, o mês de junho está acabando. Nós já estamos quase entrando no mês de julho, no mês 7. E é um momento oportuno, é um momento estratégico para nós fazermos uma revisão a respeito do grau, a respeito da intensidade, a respeito do nível do nosso comprometimento com o Deus que servimos e adoramos. Eu gostaria de iniciar esta mensagem nesta noite citando uma expressão conhecida pela maioria de nós: não vejo, não ouço, não falo. Quantos de nós conhecemos a história de 3 macacos sábios? Muitos de nós talvez conheçamos. Na verdade, este ditado tornou-se popular, possivelmente a partir de um entalhe no século 17, que fica sobre o portal de um famoso santuário de uma cidade japonesa de Nikko. E neste entalhe há um macaco que está cobrindo os olhos com as mãos. Há um outro macaco que está cobrindo com as mãos os ouvidos. E o terceiro que está cobrindo com as mãos a boca. Originalmente, aquele entalhe que estava lá na cidade japonesa de Nikko trazia um belíssimo conteúdo ético para todos aqueles e aquelas que por ali passavam. Significava: não olhe o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Mas com o passar do ano, o significado ético daquele entalhe vem se desgastando, vem se desvirtuando, passando a refletir descaso e até mesmo a falta de compromisso com o significado original, como quem diz: não vi nada,
não ouvi nada, não disse nada. E nós temos esse emoji no WhatsApp. E sempre que nós utilizamos o macaquinho, nós também, neste contexto atual em que vivemos, estamos na brincadeira querendo dizer: não vi nada, não ouvi nada, não disse nada. Agora que nós estamos situados no Salmo de número 66, nós podemos observar um convite que o salmista está nos fazendo. Neste Salmo de número 66, o salmista está nos convidando para uma vida de compromisso total com Deus. O salmista está nos convidando para um compromisso que vai envolver os 3 sentidos que estavam entalhados lá no portal daquela cidade japonesa de Nikko. O salmista está nos chamando para estes 3 sentidos, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está também nos chamando para que na presença de Deus vejamos, ouçamos e falemos em nome de Jesus. É claro que no contexto do antigo ainda Jesus não se fazia presente, então o salmista estava aqui convidando os seus ouvintes através da poesia dos salmos para ver, ouvir e falar em nome de Yahvé, para ver, ouvir e falar em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira expressão que nós podemos encontrar no século 17, ali na cidade japonesa, está no verso 3 do Salmo 66. Dizei a Deus, que tremendo são os teus feitos. No culto que nós oferecemos a Deus, há um convite da parte do nosso Senhor, que nesta noite se faz presente, e é Ele quem nos convida, dizendo: vinde e dizei. Iniciamos o nosso culto louvando, adorando. Iniciamos o nosso culto com uma palavra. Nosso irmão Daniel trouxe esta palavra, compartilhou esta palavra, orou, adorou o nome do Senhor. Já passamos pelo momento do culto em que trouxemos os avisos, em que publicamos todas as informações para os irmãos e irmãs, em que falamos a respeito da importância de ajudarmos uns aos outros, a importância de continuarmos contribuindo com o nosso voluntariado, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Continuamos diante da presença do Senhor adorando, entregando o nosso louvor. Continuamos diante da presença do Senhor, nos apresentando com vestes de adoração. E agora nós estamos no ápice do culto, estamos no momento da ministração da palavra. Antes do momento da palavra, nós estávamos falando com Deus, nós estávamos nos derramando diante da presença de Deus, mas agora no momento da palavra, o Senhor está falando conosco, o Senhor está se dirigindo a nós, através da palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus. E neste primeiro momento, neste primeiro átrio, em que nos encontramos ministrando a palavra de Deus com temor e tremor, é o próprio Deus que, à luz do Salmo de número 66, nos convida dizendo: vinde e dizei. Nós percebemos, irmãos e irmãs, será que você percebeu, minha irmã? Será que você percebeu, meu irmão, que o tema predominante deste belíssimo salmo é o louvor, é a adoração que são devidos a Deus? O que predomina por todo este salmo é a adoração, é o louvor que é devido a Deus. Nós não estamos aqui falando de um louvor devido a uma instituição, nós não estamos aqui falando de louvor que é devido a uma autoridade eclesiástica, a uma autoridade governamental, a uma autoridade institucional. No Salmo de número 66,
nós encontramos aqui um chamado à adoração a um Deus criador dos céus e da terra. Somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a adorar a este Deus maravilhoso que nos criou. Percebemos também que o salmista está conclamando a que se louve e adore o Senhor, utilizando os instrumentos da fala, ou seja, além dos instrumentos de corda, além dos instrumentos de percussão, o Senhor é aquele que nos convoca para louvarmos a Deus com a boca, para louvarmos a Deus com a língua, para louvarmos a Deus com os lábios. Olha só o que diz o verso de número 17: a Ele clamei com a boca, com a língua exaltei ao Senhor. E mais, o verso de número 8 está dizendo: fazei ouvir a voz do seu louvor. Eu louvo a Deus pelo conjunto de louvor da Igreja Metodista em Campo Belo, que já há muito tempo, para a honra e glória do Senhor, tem sido um conjunto de louvor atuante e relevante, repito, para a honra e glória do Senhor. E eu louvo a Deus porque hoje nós temos a nossa irmã Fernanda conosco nesta noite. E eu me recordo em um contexto de conversa, de reunião, se não me engano foi a reunião do Ministério de Ensino que nós tivemos há meses atrás. E ali, enquanto a reunião acontecia, entrou um assunto de hinos, de culto, de louvor e adoração. E eu me recordo que ela disse: olha, algo que chamou a minha atenção quando eu vim aqui pelas primeiras vezes foi o louvor desta igreja. E o louvor desta igreja foi a razão que me fez ficar nesta igreja. E eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos de nós que frequentamos a Igreja Metodista em Campo Belo, muitos dos membros que estão enraizados na Igreja Metodista em Campo Belo, amam estar aqui e amam estar no templo, porque o momento do louvor e da adoração é um momento muito envolvente, é um momento em que nós nos desprendemos, que nós nos lançamos no colo de Deus, que nós nos entregamos e adoramos o Senhor em espírito e em verdade. E é exatamente este o chamado que o salmista está fazendo para todos nós no Salmo de número 66. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Nós podemos até contar os verbos que no Salmo 66 estão expressando louvor e adoração a Deus. Podemos até contar as diversas maneiras de adorar a Deus neste Salmo de número 66. Encontramos pelo menos 11 convocações para louvar a Deus e para adorar a este Deus que é tremendo. Encontramos pelo menos 11 convocações para adorarmos este Deus que é maravilhoso, para adorarmos este Deus que é sobremodo excelente. Aclamai, diz o verso 1. O verso de número 2 diz: salmodiai e dai glória. O verso de número 3 diz: dizei a Deus. O 4 diz: prostre-se, cante salmos e salmodie o nome do Senhor. O verso de número 8 diz: bendizei e fazei ouvir a voz do seu louvor. E o verso 17 diz: exaltei. E o verso de número 20 diz: bendito seja Deus. 11 expressões de convocação para que nós continuemos adorando o Senhor. Não deixemos de adorar o Senhor no meio desta pandemia. Não deixemos de adorar o Senhor enquanto estivermos em casa. Enquanto tivermos que permanecer em casa, vamos continuar obedecendo esta santa convocação de adorarmos o Senhor.
de glorificarmos o nome do Senhor, de louvarmos o nome do Senhor com a nossa boca, com a nossa língua, com os nossos lábios, meus irmãos e minhas irmãs. O nome do Senhor precisa ser adorado, o nome do Senhor precisa continuar a ser louvado, para que Ele seja enaltecido, para que Ele seja exaltado. Em todas estas convocações há diversas maneiras para adorarmos o nome do Senhor. Nós podemos adorar o nome do Senhor harmoniosamente, meus irmãos e minhas irmãs. Veja o título do Salmo de número 66, ao mestre de canto. Este salmo era um cântico de louvor, meus irmãos e minhas irmãs. Vejamos o que diz o verso 1 e o verso 4, toda a terra. O verso 8 diz, ó povos, era um cântico coletivo. Além de ser um cântico harmonioso, ele era um cântico coletivo. Toda a terra está sendo convocada a adorar, todo o povo está sendo chamado a adorar, a glorificar o nome do Senhor. Mas o verso 13, o verso 15, os versos 17 e o verso de número 20 está dizendo que o próprio salmista o louva. Portanto, nós percebemos que também há uma convocação individual para louvarmos o Senhor. E por falar em convocação individual para louvar o Senhor, eu quero te perguntar, meu irmão e minha irmã, neste período de quarentena, você tem louvado e adorado individualmente o Senhor? Uma coisa é adorarmos coletivamente o Senhor enquanto estamos em um ambiente cultico, enquanto estamos em um ambiente templário, enquanto estamos no templo, enquanto estamos na nave, enquanto estamos em um ambiente congregacional. Outra coisa é adorarmos o Senhor quando estamos sozinhos, somente nós e Ele. Particularmente, essa semana, em meio a um dos expedientes pastorais, estava no gabinete pastoral, e enquanto realizava algumas atividades, eu ouvia a música do Gabriel Guedes, Me Leva para Casa. E à medida em que executava as tarefas pastorais e prestava atenção nesta música que eu amo, tenho paixão por esta música, conheci esta música o ano passado, e desde o ano passado eu não deixo de ouvir esta música. Aliás, esta semana também, abrindo outro parênteses, eu abri um, não fechei, deixo aberto, abro outro para fechar e voltar para o outro. Eu mandei, acho que foi ontem, um recado para o Bruno dizendo assim: Bruno, lá na igreja em São José, de vez em quando, eu sugeria alguns cânticos para o Ministério de Louvor poder ensaiar e poder também apresentar. Posso fazer isso aqui também? Aí ele logo respondeu dizendo: claro, pastor, não precisava nem ter perguntado. Eu já mandei essa do Gabriel Guedes, Me Leva para Casa. É uma das músicas que me toca. E no gabinete durante esta semana, como dizia, ouvindo esta música, eu fui tomado pelo Senhor, num misto de alegria e de emoção, e eu dizia: Senhor, me leva de volta para a tua casa. E naquele universo e atmosfera de adoração, eu me lembrei que eu tenho duas joias preciosas, que é uma esposa e uma filha, e eu dizia: Senhor, mas eu não posso, pois eu preciso cuidar delas. Embora eu queira estar na tua casa, eu queira voltar para a tua casa, eu queira voltar para as mansões celestiais, e eu queira estar na tua presença, eu preciso permanecer um pouco mais aqui para cuidar delas, para amar, para desfrutar da companhia delas, pois eu as amo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta convocação para adorarmos a Deus individualmente, assim como o salmista estava sendo convocado, precisa estar presente no nosso cotidiano. Nós precisamos nos envolver com este ambiente individual de adoração também.
no nosso momento devocional, no decorrer do nosso dia, nós precisamos nos envolver individualmente com este universo da adoração, para sermos levados espiritualmente a nos apresentarmos diante da presença de Deus, a nos apresentarmos diante da presença do Espírito Santo de Deus. Mas além deste momento harmonioso, coletivo e individual, nós percebemos que também, irmãos e irmãs, de uma maneira pública, somos convidados a adorarmos o Senhor de acordo com os versos 16 e 17. Através do testemunho aos outros, nós podemos contar, através do louvor e da adoração, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Além do vinde e dizei, conforme nós percebemos no verso 3, nós encontramos o vinde e vede. Lembra dos 3 macaquinhos, para nós não perdermos aqui a linha de raciocínio? Os 3 macaquinhos no original: não olhe o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Vinde e dizei, verso 3. E aí nós encontramos no verso 5 o vinde e vede. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Eis a segunda expressão que o salmista utiliza no Salmo 66, vinde e vede. No seu compromisso e gratidão para com Deus, o salmista convoca todos para testemunhar os tremendos feitos do Senhor, palavra que ele já havia declamado no versículo de número 3. Primeiro, nós declaramos a Deus que tremendos são os teus feitos, louvando e reconhecendo o seu poder e a sua majestade. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, depois nós declaramos aos homens quão tremendos são os feitos do Senhor, afirmando o nosso comprometimento com este Deus maravilhoso que nos deu uma missão: ide e fazei discípulos. O Senhor está nos dizendo neste culto de louvor e adoração nesta noite: vinde e vede. O salmista tinha motivos de sobra para testemunhar aos povos, para proclamar uma palavra de salvação aos povos. Nos versos 5 a 9, ele passa em revista as grandes obras de Deus, obras que haviam sido realizadas no passado. Olha só que atitude maravilhosa. Ele vai passando em revista as grandes obras de Deus no passado, para que Deus seja salmodiado, para que Deus seja exaltado pelas grandes obras do passado. E o salmista começa a trazer à memória as grandes obras do passado: a abertura do Mar Vermelho nos dias de Moisés, a travessia a pé enxuto dos israelitas no Rio Jordão nos dias de Josué, e como Israel se alegrou sobremaneira nele em ambas as ocasiões. Vinde e vede que o nosso Deus é um Deus onisciente. Vinde e vede que o nosso Deus é um Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Vinde e vede que o nosso Deus é um Deus que governa eternamente. É um Deus que não permite que nossos pés resvalem, e assim preserva com vida a nossa alma. Vinde e vede, até quando somos provados e passamos por momentos difíceis. Vinde e vede, versículos 10 e 12 do Salmo 66. Nesta noite podemos testemunhar os feitos maravilhosos do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Quem no Novo Testamento gritou: vinde e vede, para uma cidade testemunhando a obra tremenda que o Senhor Jesus fez na sua vida? Vejamos
e confiramos o que nos diz a palavra de Deus em João 4:29. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 29. Vamos conferir aqui, eu vou ler para você. 4:29 de João: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Vinde e vede, igreja do Senhor. Você tem algum motivo especial para dizer às pessoas nesta noite: vinde e vede? Nós, no versículo de número 16, encontramos a terceira razão para a continuidade da nossa existência. Vinde e ouvi. Verso 16: vinde, ouve todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Este verso, vinde e ouve, realça ao mesmo tempo a simplicidade e a profundidade da formação de um discípulo e de uma discípula. Aquele e aquela que tem um compromisso com Deus. Já tenho falado dos atos poderosos de Deus no passado. Já tenho contado das provações das quais o Senhor o livrou. Agora o Senhor confirma a libertação final de um Deus que me ouve, de um Deus que atende a voz da minha oração e de um Deus que jamais apartará da minha vida a sua graça. Versículos 19 e 20. A simplicidade do discipulado, meus irmãos e minhas irmãs, é contar ao coração do outro a profundidade de um Deus que habita num alto e sublime trono. A simplicidade do discipulado é contar ao coração do outro a profundidade de um Deus que habita num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo, este Deus que habita em um alto e sublime trono, Ele é tão pessoal que Ele tem feito coisas grandiosas por minha alma, por minha vida, por minha casa, por minha descendência, por minha pátria, por minha parentela, por minha vizinhança, por minha vida. Vejamos o que nos diz Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Lembra que eu acabei de afirmar anteriormente? A simplicidade do discipulado é contar ao coração do outro a profundidade de um Deus que habita num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo Ele é tão pessoal que Ele faz coisas grandiosas aonde? Na minha alma, quando me encontra com um coração contrito e quebrantado. Você já pode dizer sobre Deus: Ele é o Deus da minha vida? Você já tem dito no seu dia a dia: Ele é o Deus da minha vida? Eu acredito que sim. Caso ainda não tenha dito, Ele é o Deus da minha vida, você pode dizer esta noite, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero concluir a mensagem desta noite, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor Jesus deixou uma comissão para cada um de nós. Essa comissão é encontrada em Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos.
e fazer discípulos para Jesus era também algo muito simples. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos praticar o discipulado deste salmo, irmãos e irmãs, com toda a sua simplicidade. É simples, vou contar-lhe. É sincero, venha e veja, venha e ouça. É oportuno, todos vocês, é experimental o que Ele fez por mim. Venha e ouça. Experimente convidar, a partir desta noite, alguém do seu relacionamento para ver e ouvir dos tremendos feitos de Deus na sua vida. Essa semana nós temos, na terça-feira, a Tarde da Bênção. Experimente convidar alguém para assistir a Tarde da Bênção. Envie o link da Tarde da Bênção para que alguém possa assistir e para que alguém possa participar. Na terça-feira à noite nós vamos ter o encontro ou discipulado com intercessores e intercessoras. Experimente convidar alguém. Experimente enviar o link para alguém. Experimente alcançar alguém através desta atividade. Tenho certeza que a experiência que a pastora Indianara vai compartilhar no discipulado com intercessores não voltará vazia. A experiência que a pastora Indianara vai compartilhar certamente vai impactar vidas no nome de Jesus. Mas nós precisamos nos dispor a alcançarmos, a convidarmos, a fazermos discípulos. Experimente enviar e convidar alguém para participar do culto de oração na próxima quinta-feira. Tenho certeza que os louvores que Elza e Gerson, debaixo da graça e unção de Deus, vão ministrar, a palavra que eles vão ministrar não voltará vazia. Vidas serão impactadas, mas eu tenho que ter a iniciativa de convidar, de chamar. Eu tenho que ter a iniciativa de fazer discípulos, de ir, de convidar, de abordar. Meus irmãos, irmãs, vinde e dizei, vinde e vede, vinde e ouve, diz o Senhor nesta noite. Nós vamos encerrar louvando, nós vamos encerrar adorando, no nome de Jesus. Quero chamar o conjunto de louvor para que nós possamos adorar. Se este é um salmo em que o salmista nos convoca para adoração, nós vamos adorar. E eu quero convidar você a ir se preparando, para adorar o Senhor, para se render diante da presença do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos clamar, enquanto os nossos irmãos e irmãs vão se preparando, no nome de Jesus. Vá colocando a sua vida diante da presença do Senhor. Pai, o Salmo de número 66 nos desafia a vivermos uma vida início, meio e fim, adorando o Senhor, louvando o Senhor, com instrumentos, com palmas, com a boca, com os lábios, com a língua. E nós, ó Pai, entendemos que esta convocação é harmoniosa, esta convocação é coletiva, é individual. Esta convocação, Senhor, é para o teu povo, é para a tua igreja. E nós te glorificamos porque cremos que o Senhor é um Deus que habita em meio à adoração. Senhor, que a Igreja Metodista em Campo Belo continue sendo conhecida como uma igreja que adora, uma igreja que louva, uma igreja que rompe cadeias através da adoração, através do louvor, no nome de Jesus. E se nós, ó Pai, estamos inspirados nesta noite, através deste Salmo de número 66, eu quero nesta noite, na condição de pastor, na condição de presbítero desta igreja, colocar o ministério de louvor e adoração da tua igreja mais uma vez diante do teu altar.
Quero colocar a vida do Bruno, coordenador deste ministério, a vida do Felipe Rendeiro, vice-coordenador deste ministério, a vida, Senhor, de cada componente deste ministério, de cada integrante deste ministério diante de Tua presença. E eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor continue ungindo os lábios destes adoradores e destas adoradoras, que eles continuem, Pai, Te adorando com profundidade, que eles continuem Te adorando, Senhor, com fogo em seus lábios, ó Pai. Senhor, eu creio, porque tenho percebido e discernido que o louvor deles tem, ó Pai, agradado o Teu coração, e digo isso para engrandecer o Teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, unge com porção dobrada cada integrante do conjunto, cada integrante do ministério desta igreja, Pai. Senhor, vai levantando novos adoradores e adoradoras, adoradores e adoradoras que ouçam, que vejam, que falem para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que através de mais este louvor, através de mais esta adoração, cadeias serão rompidas, algemas serão, em nome de Jesus, despedaçadas na dimensão espiritual, porque, Senhor, há poder em uma igreja que louva, em uma igreja que adora, em uma igreja que apresenta cânticos espirituais, em uma igreja que salmodia diante de Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja, que os lares, que as famílias sejam despertadas para um tempo de adoração, para um tempo de louvor, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta aqueles que estão prostrados para adoração, levanta aqueles que estão acamados para adoração, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, move o Teu Espírito, Deus, através da adoração da Tua igreja, move as Tuas águas através da adoração do Teu povo, move, Senhor, no nome de Jesus, a Tua unção. Envia, Pai, uma unção nova através da adoração do Teu povo nesta noite. Adoração, adoração, adoração ao Deus da vida, adoração ao Deus que tudo pode, adoração ao Deus do impossível, adoração ao grande eu sou, adoração ao Criador dos céus e da terra, adoração ao Deus de Abraão, adoração ao Deus de Isaac, adoração ao Deus de Israel, adoração ao Deus de Jacó, adoração ao Deus de Jesus, adoração ao Deus de Paulo, adoração ao Deus do Antigo e do Novo Testamento, adoração ao Deus da igreja contemporânea. Ah, Senhor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Louvemos, adoremos. Grandes são as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo.
nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo, pois só o teu nome é santo, pois só o teu nome é santo. Aleluia. Aleluia, recebe, ó Rei das nações, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, ó Rei das nações, a nossa reverência. Recebe, ó Rei das nações, as nossas vidas. Toma, ó Rei das nações, cada lar, cada família. Aviva a tua obra na vida deste teu servo, na vida desta tua serva. Ó Rei das nações, vai alegrando os corações. Ó Rei das nações, vai visitando os lares, os casais, os casamentos, a vida dos filhos, a vida das filhas. Ó Rei das nações, nós queremos neste momento, unindo a nossa fé, clamarmos pela vida de todos os profissionais da saúde. Ó Rei das nações, nós clamamos neste momento por aqueles que se encontram nas UTIs, espalhadas, ó Deus, pela nossa nação, pelas UTIs privadas, públicas, que o Rei das nações possa levar uma unção de cura, possa levar uma unção de fortalecimento. Ó Rei das nações, pedimos a tua bênção sobre o nosso país, sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso, ó Rei das nações, nós te pedimos na certeza da tua intervenção e na certeza de que através da tua ação nada haverá de resistir ao teu poder, nada haverá de resistir à tua ação. Oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Já estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Temos os aniversariantes da semana. Nosso irmão Leandro, que faz parte do nosso ministério de louvor e adoração. Queremos orar pela vida do Leandro, que vai completar mais um ano de vida no dia 28 é hoje? 28 é hoje. Também vamos orar pela vida da Larissa, que vai completar na terça mais um ano de vida. E vamos orar pela vida da Vanilda, que vai fazer aniversário no dia 4. Estas vidas nós vamos orar agora e vamos também render graças pela vida dos visitantes que estão aqui. Não se esqueça de dar o seu like, porque depois que nós orarmos pelos nossos aniversariantes, nós já vamos impetrar a bênção e vamos encerrar o nosso culto. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tenha uma semana muito abençoada. Que você possa ver, que você possa ouvir e que você possa falar de tudo aquilo que o Senhor colocar diante de você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Leandro, que completa mais um ano de vida, e queremos te pedir pela vida da Larissa e pela vida da Vanilda, que vão completar mais um ano de vida. Sustenta a vida do Leandro, concedendo graça, saúde, que por extensão o Senhor visite a vida dos irmãos do Leandro, a vida da Teresa.
Toma, Senhor, a vida da Larissa e a vida da Vanilda, concedendo força, graça, unção e misericórdia. Também agora te agradecemos por aqueles que nos visitam e estão conosco no culto nesta noite. Que eles tenham uma semana vitoriosa e cheia da tua unção e da tua presença. Pai, abençoa o nosso descanso, a nossa noite, a nossa semana, tudo aquilo que vamos realizar, tudo aquilo que vamos fazer, que seja feito para glorificar e honrar o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa oração e por tudo, Senhor Jesus, te agradecemos. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai que fala, que a bênção do Deus Filho que ouve, que a bênção do Deus Filho que sempre conduz as nossas vidas e que sempre nos leva a compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai e do Filho, permaneça e prevaleça sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém.